Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos refletir sobre um tema urgente e relevante: a fidelidade à palavra de Deus em um mundo cada vez mais seduzido por mitos, filosofias humanas e doutrinas que parecem oferecer conforto, mas que, na verdade, afastam-nos da verdadeira liberdade em Cristo. Como cristãos, somos chamados a resistir a essa maré de engano, permanecendo firmes na verdade revelada por Deus. Então prepare-se para uma conversa que desafiará o seu coração e fortalecerá a sua fé e lembrará que a verdadeira vida nós só encontramos na fidelidade à palavra de Cristo. Nos dias atuais, testemunhamos uma crescente rejeição à autoridade de Deus e à sua palavra, com muitas pessoas buscando mestres que lhes ofereçam apenas aquilo que desejam ouvir, confortos momentâneos, mitos e filosofias humanas que parecem facilitar a vida, mas que, na verdade, afastam-nos da verdadeira liberdade em Cristo. Como cristãos, somos chamados a resistir a essa maré de engano, a manter o foco na palavra de Deus e a viver de forma que nossas vidas reflitam a fidelidade ao Evangelho. Neste episódio, vamos explorar como a cultura, as mídias e até mesmo certas tendências dentro da própria igreja estão contribuindo para esse fenômeno e como podemos, com coragem, oração e um estudo diligente, permanecermos fiéis na verdade. Prepare-se para essa reflexão que desafiará o nosso coração. Nos nossos dias, testemunhamos uma crescente rejeição à doutrina bíblica. Há uma sensação de cansaço ou até de intolerância à verdade absoluta. As pessoas querem algo que lhes seja confortável, que não desafie seus desejos ou estilos de vida. Essa é a essência do que Paulo escreve a Timóteo. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É uma inversão da verdade, um desejo de ouvir o que agrada aos ouvidos, ao invés do que é verdadeiro. O desejo de ouvir apenas aquilo que agrada, aquilo que confirma nossas opiniões, nossas vontades. Essa busca por mestres que nos dizem o que queremos ouvir é uma tendência que se intensificou nos dias atuais, que é alimentada por mídias sociais, podcasts, livros e líderes espirituais que muitas vezes adaptam-se às preferências pessoais, ao invés de permanecer fiéis à palavra de Deus. Esse fenômeno revela uma idolatria do conforto e do próprio entendimento, uma rejeição à autoridade divina. Ao buscar mestres que nos dizem o que queremos ouvir, estamos, na verdade, rejeitando a verdade de Deus, substituindo-a por mitos, histórias, filosofias ou doutrinas humanas que parecem oferecer uma versão mais fácil ou mais conveniente da realidade. Este é um sinal de endurecimento de coração, de uma rejeição consciente da autoridade de Deus e de sua palavra. Em vez de buscar a verdade, as pessoas preferem se apegar a mitos, que são histórias vazias, invenções humanas ou doutrinas que não têm fundamento na revelação de Deus. Em nossa sociedade, isso é evidente. Muitos preferem filosofias de vida que não confrontam seus desejos, que não exigem arrependimento ou mudança de vida. Essas doutrinas humanas oferecem uma sensação de autonomia e liberdade, enquanto a palavra de Deus, ela exige submissão, arrependimento e fidelidade. Nosso mundo está cada vez mais inclinado a rejeitar a verdade absoluta da palavra de Deus. A pós-modernidade rejeita a autoridade de Deus, promovendo uma pluralidade de opiniões, que muitas vezes entram em conflito com os ensinos bíblicos. A mídia, a educação, as redes sociais e até mesmo algumas instituições religiosas parecem estar se afastando da sã doutrina, substituindo-a por mitos modernos, ideologias, filosofias e crenças que prometem liberdade, mas na verdade escravizam o coração. Como cristãos fiéis, somos chamados a resistir a essa maré de engano,
a permanecer firmes na verdade revelada por Deus. Isso requer coragem, resistência, oração e um estudo diligente da palavra. Não podemos ceder às coceiras nos ouvidos, ou seja, às tentações de ouvir apenas o que agrada ao nosso desejo de conveniência ou autoafirmação. Não se deixem enganar. Peçam sempre o discernimento do Espírito Santo e Ele mesmo os guiará em toda a verdade. Devemos valorizar e buscar a sã doutrina com zelo. Isso significa estudar a Bíblia com oração, buscando entender e aplicar a verdade de Deus em nossas vidas. Não nos deixemos levar por modismos ou ensinos humanos que minimizam a autoridade das Escrituras. A igreja ela precisa estar firme na fidelidade à palavra, resistindo às mudanças culturais que tentam relativizar a verdade. Precisamos estar atentos ao espírito de engano que leva as pessoas a preferirem mitos em vez da verdade. Isso inclui discernir entre ensinos bíblicos e doutrinas humanas disfarçadas de espiritualidade. A oração, o estudo bíblico e a comunhão com outros irmãos e irmãs são essenciais para mantermos nossa mente sã e nossos corações fiéis à verdade. Muitas vezes, buscamos experiências espirituais que nos proporcionem conforto emocional, mas que carecem de fundamentação bíblica. Aliás, muitos cultos e igrejas são programadas e feitas para que as pessoas sintam, que saiam dali com a sensação e o sentimento. Porém, falta a razão e o discernimento. Devemos lembrar que a verdadeira fé é centrada na fidelidade à palavra, mesmo que isso nos exija sacrifício ou nos desafie e confronte. Nosso zelo deve ser por agradar a Deus, não pelos aplausos humanos ou por satisfações momentâneas. Nossas vidas devem refletir a verdade de Cristo. Quando enfrentamos pressões para ceder à cultura do relativismo ou ao relativismo moral, devemos permanecer firmes, demonstrando que a fidelidade à palavra é o caminho seguro para uma vida plena e verdadeira. A advertência de Paulo é clara e urgente. Haverá um tempo em que a rejeição à sã doutrina será a norma, e as pessoas buscarão mestres que lhes digam o que querem ouvir. Essa é uma realidade que já estamos vivendo em nossos dias, e por isso precisamos reforçar nossa fidelidade à palavra de Deus. Precisamos da graça de Deus para permanecermos firmes na verdade, resistindo às tentações de aceitar mitos e doutrinas humanas, e que nossa vida seja um testemunho vivo da fidelidade à sã doutrina que é a palavra de Cristo. Que nossa prioridade seja agradar a Deus, não aos homens, e que ao fazermos isso, sejamos instrumentos de edificação na igreja e de evangelização no mundo. Que nossa vida seja transformada e não apenas melhorada. Não importa como as coisas parecem para o mundo, a palavra de Deus nos garante que o melhor da vida é reservado para aqueles que conhecem a Cristo como Senhor e Salvador e que se dedicam a viver para Ele e para a sua glória. Que o Senhor te abençoe